Oi, pessoal, tudo bem? Comecei um pouquinho mais cedo só pra configurar aqui. Eu já vou. Assim que a Thalita entrar. Ai, eu não sei se eu comentei. Aí. Oi, Thalita, vou te chamar aqui, só um minutinho. Oi, oi, Thalita. Oi, Tudo Vitor. bem? Boa noite. Boa noite. Tá me escutando bem? Tô. Você tá conseguindo escutar bem também? Também. Então tá bom. Acho que a internet aqui tá tudo ok. Acho que a gente já pode começar. Eu espero um pouco pra. Espera uns minutinhos pra dar 7 horas, né? Ainda falta um minuto. Sim, não tá na hora. A gente só tá muito Eu ansioso. decidi começar. Sim, eu decidi começar um pouco antes, justamente para já o pessoal ir entrando, porque às vezes a gente não sabe quantas pessoas, né? Gente, inclusive, quem já quiser ir deixando as perguntas e já estiver aqui, já pode deixar que no final a gente vai fazer uma geral, né? Das perguntas. E aí, tá tudo bem? Por aí? Tudo bem, tô aqui em Portugal, nem tô na França hoje. Tudo Pois certo. é, só viajando. Férias, Ai, bom né? demais. É. Eu também tô de férias, mas aquelas férias meio assim, dando uma olhada nos artigos, fazendo algumas coisas. E a férias aqui dura muito, muito, porque são 2 meses inteiros. Então, Uhum. pra quem não tem recuperação, né? São Porque três. volta Então, só setembro, né? só em setembro já tô de férias. Então, Bom demais. Acho que a gente já pode começar, então. Bom, boa noite para todo mundo que está aqui. Meu nome é Vitor e a Thalita, e a gente vai se apresentar rapidamente antes da gente começar a falar um pouco, né, sobre como estudar na França e tudo. Bom, vou começar por mim. Meu nome é Vitor, eu faço mestrado em Estruturas e Construção Civil pela UNB desde fevereiro desse ano. Eu fiz graduação no IFG e hoje estou no meio acadêmico, né? O mestrado que eu faço, inclusive, é o mestrado acadêmico. E eu estou bem no início mesmo, a gente vai falar dessas diferenças, né, entre o mestrado aí e o mestrado aqui. E eu também dou aula particular a nível médio, né? Eu dou aula particular para preparatório para Enem, PAS e alguns outros preparatórios também nessa área de exatas também. E é isso. Inclusive, eu conheci a Thalita na Aliança Francesa, a gente estudou junto, né, francês, durante um tempo. E aí foi isso, assim. Se você quiser falar um pouco de você, então, Thalita. oi, pessoal. Eu me chamo Thalita, sou advogada e atualmente eu sou mestranda, faço Direito Europeu aqui na França, na Universidade de Lorraine, bem no norte da França. Acabei de terminar o primeiro ano de mestrado e estou indo para o segundo. Isso. Aí tem uma diferencinha, né, entre os 2 anos. Eu acho que a gente pode até começar, mas vamos começar do início para já não pular as perguntas. Aí eu selecionei algumas perguntas para a gente desenvolvendo, né? Mas, como eu disse, se alguém entrou aqui depois e já quiser deixar a pergunta aqui embaixo ou na caixinha de perguntas também, a gente vai olhar mais para o final e vai respondendo. Ou até durante a live mesmo, conforme se eu achar que é algum assunto pertinente, né? Aí a gente faz essa troca então. A primeira pergunta que eu coloquei foi: quando surgiu o interesse em estudar na França? Bom, no segundo semestre da Faculdade de Direito, eu decidi que eu queria fazer o CACD, né, que é o concurso de admissão à carreira diplomática. E de início eu vi que eu tinha um pequeno empecilho, porque eu não sabia falar francês, né? As línguas exigidas pelo exame são português, obviamente, um nível muito alto, inglês, francês e espanhol. O inglês eu já estava estudando, o espanhol, assim, eu não estava estudando, mas eu tinha uma proximidade com a língua, né? Já tinha tido aulas na escola, mas o que era me totalmente estranho era o francês, né? Não sabia nada, nunca tinha estudado, enfim. E por isso eu decidi começar a fazer aulas de francês. Uhum. Aí foi quando você percebeu assim, um dia eu vou na França,
Mas ficou um plano mais a longo prazo, então. Você, vou começar pelas aulas de francês e se preparando. Não, na verdade, eu nunca tinha pensado em ir para a França. Quando eu comecei a estudar francês, meu objetivo era simplesmente Era estudar passar estrangeiro. pela prova, né? Uhum. Estudar na França foi só algo que surgiu, né? Eu estava até Uhum. refletindo esses dias que eu acho que o estudo de línguas estrangeiras abre portas que a gente nem imagina que poderiam ser abertas, né? Mas não, Com não foi certeza. no início de tudo, só uma coisa que surgiu mesmo. Ah, entendi. E você já tinha ido na França antes? Como que foi a experiência? Quais foram as diferenças de antes e agora? Eu comecei meus estudos de língua francesa em 2016. Então, em 2018, eu tive a oportunidade de ir para a França para fazer um curso de verão, né? Que enquanto o pessoal da faculdade tá de férias, eles abrem as faculdades para fazer uns cursos de francês rápidos. Então, eu fiz um nível inteiro em um mês na Universidade Católica de Lyon, né? Uma das maiores cidades da França. E, assim, a maior diferença, eu acho, é que na época não tinha pandemia, né? Então, assim, é muito diferente como é agora, né? Agora as aulas são híbridas, antigamente não era, tinha muita mais interação, tinha uma atividade de integração entre os estudantes nacionais e internacionais. Então, acho que a principal diferença é essa, pandemia. Inclusive, uma das coisas que eu acho que essa troca, né, de alunos, porque assim, pelo menos a maioria das pessoas que eu tive contato que foi para fora, esse contato com alunos internacionais que geralmente os estudantes têm, as pessoas que estão ali no convívio da universidade, eu imagino que deve ser bem diferente, mas aí já voltou ao normal as atividades? Ou como que tá? Ou tá sendo híbrido ainda? Tá híbrido, né? Os Hum, professores têm incentivado a gente a ir para a faculdade, só que algumas pessoas não se sentem seguras ainda. Então, para não forçar essas pessoas que não se sentem seguras, as aulas híbridas. Mas se você quer ir, na minha faculdade, pelo menos no meu departamento, ah, a gente pode ir para aula presencial. Todas as aulas também são presenciais. uhum. Aqui, as minhas aulas estão sendo todas à distância, né? E não tem previsão, assim, a UNB já determinou que para o semestre que vem vai ser à distância também. Mas, assim, a expectativa é que para o próximo ano volte, né? Dependendo do ritmo de vacinação e tudo como tiver. Mas é bem relativo também isso daí. A gente vê que já existe mais uma abertura bem maior, né? Na Europa, de maneira geral, mas aí depende de cada igual você está falando, mesmo dentro da universidade, eu acho que alguns cursos, às vezes, um está adotando de uma forma, outros estão adotando de outra, né? Enfim. É, Então, assim, só falando um pouco de mim, que eu nunca fui na França, eu nunca tive essa experiência internacional, mas até, justamente, assim, juntar as minhas curiosidades com a dos meninos que estão aqui, para a gente ter uma troca interessante. Porque uma das coisas que mais, como você mesmo já falou, que mais atrapalha as pessoas de maneira geral é o exame de proficiência, que eu já conheço muitas pessoas que não conseguiram ir por conta do exame, que não conseguiu a tempo. E o que você acha em relação a isso? De se preparar? Você se preparou muito? Você se preparou rápido? Como que foi? Bom, é uma prova, né? Então, assim, tem que haver preparação. Por mais que você saiba o conteúdo, é necessário que você saiba como vai ser cobrado, o que vai ser cobrado. O exame ele é dividido em quatro partes, né? Então, é cobrado a parte textual escrita, é cobrado a escuta, a fala e a interpretação, responder perguntas, sabe? E então, Uhum, assim, não achei o exame difícil, mas não achei porque eu fiz um curso preparatório. Eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo aqui é de Goiânia, né? Goiás. A Aliança Francesa de Goiânia, ela provém um curso preparatório antes de qualquer DELF, né? Só é um pouco caro, um pouco bastante, na verdade. Acho que é R$ 1.000 e alguma coisa. Isso B2, uhum, né? O C1 eu acho que é um pouquinho mais caro ainda. E aí, sobre qual que é o nível exigido de língua francesa. Geralmente é o C1. Antigamente era o B2, eles não aceitam mais o B2, estão aceitando somente o C1. Geralmente eles aceitam o nível B2 para alguns estudantes que são de exatas, sabe? E não vão uhum, usar tanto a linguagem. A linguagem não é a ferramenta principal, né? uhum, Os números e tal. Então, assim, eu conheço vários estudantes aqui na engenharia, por exemplo, conheço muitos
e todos eles têm nível B2 ou B1, entendeu? Mas agora, para quem é do direito, para quem é da humanas, que trabalha com textos, é exigido o nível C1. Inclusive, na época que eu me candidatei, eu tinha o nível B2, né? E eu fui rejeitada por duas universidades porque eu não tinha o C1. E a justificativa foi só essa. Eles colocaram, não tem nível de língua francesa o suficiente. Eles nem quiseram sequer, nem sequer quiseram falar comigo, só quiseram saber qual era o resultado da prova. E a prova, ela é diferente daquela outra que vocês têm no Canadá, né? Que a do O Canadá, TCE? isso, você faz a prova e aí, dependendo do número de questões que você acertou, eles te dão um nível. Agora, o Delphi não, que é o exigido. No Delphi, você postula para fazer o B2. Então, se você não passa no B2, você não ganha o B1, você ganha reprovação. Isso. É como se fosse assim do inglês, para quem não é muito familiarizado com o francês, né, seria a diferença. O Delphi seria o Cambridge, né? Que você já faz pelo nível, e o TOEFL, né, já seria o geralzão e mais parecido com o TCE. O bom do Então, Delphi assim, é vitalício. Então, assim, não vence. Depois que você faz, acabou. mas essa é uma outra curiosidade, assim, por mais que o Delphi seja vitalício, as universidades elas aceitam por um período maior que 2 anos, por exemplo, depende da universidade, eu acredito. Nunca ouvi isso, nunca vi isso. Ah, É um exame vitalício. A faculdade não pode tá. pedir que você refaça o exame. Porque o Delphi, ele só tem essa força que ele tem, porque, pra você ter noção, só a Aliança Francesa pode aplicar esse exame em Goiânia, sabe? No Brasil, eu acho. Porque eles confiam muito no exame. Eles acham que você não vai perder. Esse é o benefício de você fazer o Delphi. Eu nunca vi ninguém ser recusado ou ninguém sequer ter que fazer outra prova por conta do ano que fez. Uhum. Ah, entendi. Essa era uma dúvida porque assim, eu já vi alguns editais, mas assim, na parte de inglês, né? Eu não sei, porque por exemplo, por mais que algum teste seja vitalício, eles pediam uma lista de testes, por exemplo, porque o mestrado, né, por si só, eles já exigem o ensino de idioma. Eu já vi em alguns editais de mestrado aqui no Brasil exigindo, por exemplo, ter feito algum desses testes de proficiência nos últimos 2 anos. E alguns entram como o Cambridge, por exemplo, o CAI lá do Cambridge. Aí eu fico pensando assim se poderia ser. Mas é interessante saber isso. Porque Mas eu isso mesmo tenho essa curiosidade. porque, assim, como eu falei, o negócio do Delphi é que o governo é do governo francês, entendeu? É uma coisa da Uhum. própria França. Não é como o do inglês, que tem vários testes, não é um teste de um país, entendeu? Não é entidade fazendo, não é o ministério, do país fazendo. O Delphi tem essa prerrogativa de ser uma prova da França, que a França licencia a Aliança Francesa a aplicar pra gente. Então, eu acho que isso Uhum. é possível exigir que a pessoa tenha feito há pouco tempo. Ah, sim, entendi. E aí, o mestrado da França é como o mestrado do Brasil? Qual que é a diferença de um mestrado de pesquisa para um mestrado profissional? Antes da gente entrar nessa pergunta, eu só gostaria assim de porque a gente vai comparar, mas eu e a Thalita, né, somos de áreas diferentes. Então pode ser que alguma coisa não seja. Eu vou falar na expectativa assim de um mestrando de engenharia do Brasil e ela de uma mestrando na França. Pode começar. O mestrado na França ele é totalmente diferente do mestrado no Brasil. Totalmente. A nível inicial, por exemplo. Eu sempre fui a estudante mais nova da minha turma, sabe? Porque eu fui um ano adiantada na escola e tudo mais. Quando eu cheguei no mestrado e eu sentei nas cadeiras, eu já vi que tinha alguma coisa diferente, porque as pessoas eram muito novas. Eu pensei, nossa, mas tem alguma coisa errada? Será que eu tô na sala errada? Porque eu sou adiantada, como que eu tô vendo esses rostinhos tão novos? Tem, sabe? Aquele pessoal, jovens adultos, de 20, 21 anos. Eu falei, não, eu tava esperando gente mais velha, o que é isso? E qual que é o problema? O sistema europeu é o seguinte: você faz 3 anos de graduação, 3 anos de faculdade, e aí depois o seu quarto ano já é o mestrado. Então, o que eles entendem como mestrado na Europa é o quarto ano de graduação, só que eles chamam de mestrado. Então, por isso é a mesma coisa que eu estivesse lidando com estudantes de sétimo período, sabe? E aí é o seguinte: eles se candidatam para fazer esses primeiros 3 anos, e logo após eles escolhem a matéria da especialidade que eles querem ter, né? E aí nisso eles estão 5 anos e já saem com mestrado. E por isso que eu
Sempre falo para as pessoas que agora eu penso duas, três vezes se eu dou mesmo confiança quando alguém fala que é europeu e tem mestrado. Porque quando um europeu te fala eu tenho mestrado, ele está falando que ele terminou a graduação simplesmente. Você só pode dar valor que aquilo foi realmente um mestrado se for algum estrangeiro fazendo. Por exemplo, no Brasil, a gente só pode fazer mestrado quando a gente termina a graduação. E a realidade de países africanos também, por exemplo, na Tunísia, no Marrocos. Eu vi meninas mais velhas, comentei, e elas me falaram, Thalita, é a mesma coisa no nosso país. É só aqui, porque aqui o sistema, né, favorece os europeus. Então, eles fazem 3 anos de graduação e depois 2 anos de mestrado. Só que aí você pode pensar, Thalita, uma graduação. Como assim uma graduação, né? Você está fazendo uma graduação? Isso não vai ser validado como mestrado no Brasil. Aí que entra. Existem 2 tipos de mestrados na França, né? Existem os mestrados profissionais e os mestrados acadêmicos. Os mestrados profissionais, eles são equivalentes ao MBA, né? A pessoa estuda ali por 2 anos a matéria, né, que ela escolheu, e no final do mestrado ela faz um estágio obrigatório. E desse estágio obrigatório ela faz um relatório, e aí, enfim, ela passa no mestrado. Agora, o estágio de pesquisa é o que parece mais com o nosso mestrado e é o único que é validado no Brasil. Se eu fizesse o mestrado profissional aqui, eu voltaria para o Brasil e não conseguiria validar. Por isso eu faço Hum, mestrado pesquisa. Só que como é o mestrado pesquisa, pelo menos no meu departamento do direito, você faz um ano para você se ambientar com as matérias e é como se fosse uma graduação. Você assiste hum, aulas, você faz prova, você não escreve, você não faz nenhuma tese. E apenas no seu segundo ano de mestrado, eles começam a te preparar para você fazer essa tese, entende? E o que hum, eu vi também, que foi interessantíssimo, foi que, pelo contexto da pandemia, muitos estudantes não conseguiram estágio. Então, eles foram relocados para mestrados de pesquisa e tiveram que apresentar teses, sabe? Mas, ah, assim, uma coisa que eu noto é que a nossa academia, ela é muito mais forte. Ela é muito mais forte que a academia francesa. Porque, assim, em questão universitária, de nível, porque imagina, quando a gente chega no mestrado, no Brasil, a gente já apresentou um projeto de pesquisa, a gente já se ambientou, a gente escreveu artigos, a gente usou disso para se candidatar. Agora, na França, hum, não. Na França, a pessoa vai começar a pensar, a postar algum artigo no doutorado. Então, o nosso hum, sistema é muito mais avançado nesse quesito, entende? uhum. Não, aqui no Brasil eu também percebi, porque na minha cabeça eu não conhecia muito de mestrado até realmente ingressar. Quando eu ingressei que eu percebi realmente a estruturação é bem semelhante ao que você falou, são 2 anos. O primeiro ano são as disciplinas, que aí, no caso desse programa que eu estou em específico, são 28 créditos, né, de disciplinas que a gente tem que cumprir no primeiro ano, que é recomendado, e no segundo ano para o desenvolvimento da dissertação, no mestrado e no doutorado da tese. Só que, assim, isso varia muito. Se você quiser terminar as disciplinas no segundo ano, não tem problema. Você organiza da maneira com que você achar melhor. Aí eu queria até tirar essa dúvida, né? Porque como na França é bem dividido em M1 e M2, se existe essa possibilidade ou não. As aulas que você tá tendo mesmo são em francês, né? Porque na França tem muitos programas com aulas em inglês também, né? Não há essa possibilidade, porque aqui tem um fenômeno muito engraçado, que é o seguinte: você ter sido aprovado no mestrado 1 não quer dizer que você foi aprovado no mestrado 2. Então, por exemplo, eu terminei meu mestrado 1, passei, não precisei fazer nenhuma recuperação, nada, e mesmo assim eu tive que me candidatar e fazer todo um processo novo para a candidatura do meu M2. Então, eu não poderia adiantar alguma aula ou começar a ter alguma aula em avanço, porque eu não fui aceita naquele programa. Eu fui aceita no M1, Uhum. entende? Qual era a outra Ah, pergunta? entendi. É, ai, em relação a. Nossa, fugiu aqui agora. Não era a candidatura das disciplinas, né, no segundo ano. Você falou que não poderia. E não, foi só um comentário que eu fiz mesmo sobre as aulas serem em inglês ou em francês, mas são em francês Ah, mesmo. sim, as aulas são em francês, todas em francês. A título excepcional, as aulas são em inglês. Só que isso no meu domínio, né? Na verdade, eu tô aqui agora, eu tô viajando, tô em Portugal. Tô com 2 amigos aqui que fazem mestrado em engenharia de software. E as aulas dos dois são inteiramente em inglês. E eles estudam na França.
Então depende do programa que você escolheu. No meu Mas mestrado, aí, tem uma disciplina que é toda em inglês, o resto é em francês. esse é um tópico que eu acho assim que a gente, pensando como é, as pós-graduações do Brasil de maneira geral, porque eu vejo muito pouco, na verdade eu não sei se realmente existe muita abertura em relação a disciplinas que são ministradas em outra língua, ou até cursos de pós-graduação em inglês também. Porque, como você está falando, eu também vejo muita força nas pós-graduações brasileiras, de maneira geral. Só que a gente não tem abertura para o estrangeiro na maneira que, assim, que eu acho que se existisse, eu não sei se existe, se existir, inclusive, alguém pode até comentar aí embaixo, se souber, mas que, assim, se existir algum programa de pós-graduação no Brasil que é cursado inteiramente em inglês, eu acho que ia atrair muita gente de fora justamente por conta disso. Porque, assim, eu acredito que, assim, algumas universidades como a USP, Unicamp, deve ter algumas disciplinas mais pontuais, assim. Eu acredito que isso deve estar começando a ressurgir, assim. Mas dentro da UNB, do programa, porque, assim, eu, como sou aluno da UNB, eu consigo ter acesso, eu posso fazer qualquer curso da instituição, de qualquer programa de pós-graduação também, desde que eu tenha o consentimento do professor, né, e tenha essa troca. Só que eu nunca vi um curso inteiramente em inglês, por isso que eu estou falando. E a UNB é uma universidade, né, reconhecida no Brasil todo, no mundo todo, e aí entram esses quesitos também, que eu acho que existe potencial aí a ser desenvolvido também. É, e a próxima pergunta é em relação ao planejamento financeiro. Como que foi o seu planejamento financeiro para você ir para a França? Tá, Dessa vez, né, no caso. deixa eu só voltar à pergunta anterior. Eu acho que o nosso nível ele é muito avançado, como eu falei, mas a gente realmente peca em línguas estrangeiras, porque eu sei que para você se candidatar ao mestrado no Brasil, né, você tem que fazer uma provinha de inglês. Mas, primeiro, é uma prova muito básica, né? Eu considero uma prova muito básica. E não é uma coisa que vão te cobrar durante o mestrado, né? O mestrado no Brasil. Agora, aqui, como eu falei, eu tenho aulas em inglês, né? E essa aula em inglês, ela é uma aula com peso muito forte. E não é uma aula de, Thalita, vai aprender inglês. Não, não é. É uma aula. O professor, ele escolhe a aula de inglês. O que é que ele faz? Ele pega um assunto que ele acha interessante, por exemplo, jornais, marketing, e ele dá uma aula de marketing em inglês. Então, se uma pessoa não sabe falar inglês, ela vai reprovar, sabe? Porque aqui para eles é inaceitável, é inaceitável você tá fazendo mestrado e você não ter uma segunda língua fluente. No caso, né, dos estrangeiros, de pessoas que já são estrangeiras da França, como o meu, é a minha terceira língua. Né, dos marroquinos, por exemplo, eles foram colonizados pela França, mas tem a língua nativa como árabe, então terceira língua deles. Então, Uhum. sim, que é Aí, muito. essa relação do inglês que você falou é porque, assim, aqui o inglês ele funciona mais como um inglês instrumental. Inclusive, o programa que eu tô, eu entrei num processo que exigiam provas de testes padronizados, né, que a gente chama de inglês, de nível de inglês. Mas hoje eles já estão liberando para certificados, qualquer prova qualquer item que comprove que você tenha um inglês ao mínimo instrumental. E aí, para que serve esse inglês? Para quem se pergunta, mas por quê, né? Se o programa é todo em português, não tem porquê. Mas assim, no programa a ideia é a leitura de artigos internacionais em inglês, que a maioria absoluta são em inglês, né? A escrita, de você publicar artigos em inglês também, em journals internacionais, etc. E a própria produção mesmo, porque o material didático, a bibliografia que os professores passam, são em inglês. Então, por mais que hoje em dia existam ferramentas que a gente conhece, Google Tradutor e tudo, é muito complicado para uma pessoa que não tem nada de inglês ficar submersa num mundo onde todo o material praticamente do mestrado é em inglês. E vão ser cobradas coisas como publicações em inglês, por exemplo. Porque, por incrível que pareça, aqui no Brasil, na área de engenharia, por exemplo, poucas são as revistas que realmente, assim, até a nível de dificuldade mesmo, cobrança, existem muitas revistas que cobram muito caro no Brasil para você escrever
Mas se você escrever em inglês, a chance de ser aprovada naquela revista é maior, mesmo revistas nacionais. E existem revistas internacionais que não cobram, então às vezes é mais interessante mesmo. Entendeu? Mais por conta disso. E aí é por isso que eu direcionei até a pergunta, se mesmo não tendo disciplinas assim, vou reformular um pouco, mesmo não tendo disciplinas em inglês, você vê uma cobrança nesse sentido também aí de escrever, de ler muito material em inglês, como que é? Ou não? Hum. É assim, eu tô na França, né? E você sabe que na Uhum. França eles são muito apaixonados pela língua deles. Sim. Eles gostam muito, né? Eles exigem que você saiba falar francês quando está com eles e tal. Então, os meus professores, eles são de diversas nacionalidades. Eu tenho uma professora russa, eu tenho um professor alemão, eu tenho uma professora espanhola, mas todos eles tendem mais para os artigos científicos e dar matérias em francês, né? Nunca me foi dado nenhum material em inglês para que eu lesse. Nunca. Entendi. Só nessas aulas de inglês. Mas eu tô te falando, se você não souber falar inglês a nível de conseguir entender É. uma aula de 1 hora e meia, você não vai passar no mestrado, né? Eu lembro que eu estava até conversando com o meu coordenador de curso, né? Eu falei, nossa, mas complicado pro pessoal do Brasil. Porque tem gente que não fala inglês, tem gente que fala espanhol, né? E aí, como faria nesse caso? Ele, a gente até teve um aluno que fez isso há uns anos atrás, mas ele acabou desistindo porque não cabia no nosso programa, né? Então, assim, complicado. Eu tive um amigo que ele foi, só que ele foi fazer o Brafitec, que é o programa durante a graduação, né? Que você faz uma graduação sanduíche. E ele foi para a França, inclusive é o Denner, né? E aí ele teve problema em relação ao inglês quando ele precisou fazer o estágio dele aí. Ele fez toda a candidatura, era necessário Delphi B1, se eu não me engano, para ele ir. Ele fez o Delphi, foi, e quando ele chegou para conseguir um mestrado, ele tinha que ter algum exame de proficiência em inglês, mínimo que seja, para conseguir o estágio dele aí. Então foi uma coisa assim, ele conseguiu, mas justamente teve essa dificuldade, sabe? Eu não sei se ele já tinha ou foi alguma coisa, mas que ele, num primeiro momento, não estava esperando, sabe? E que eu acho que muita gente que vai, assim, às vezes também pode não pensar que tem alguma coisa nesse sentido, mas acaba que o inglês aparece uma hora ou outra, né? Não tem como. Eu tenho uma amiga que ela é É... forte. Eu vou poupar o nome dela, mas eu vou te explicar porque ela é de engenharia, então eu acho que vai ser pertinente. Ela foi fazer, ela é engenheira civil e ela tá estudando alguma coisa relacionada ao solo. Eu não sei bem o que ela estuda, né? Mas o curso Geotecnia, é alguma coisa assim, não a sei. área. É. Ela faz o curso todo dela em francês. E ela, como é mestranda, e ela não fala nada de inglês, nada, nada, nada. E ela foi obrigada a ter uma aula em inglês. E ela engambelava, né? Pedia ajuda pra amiga dela e tal. Até que chegou um belo dia que a prova dela era uma apresentação oral. Mas como que ela faz uma apresentação oral em inglês se ela não sabe falar inglês? A sorte dessa amiga minha é que era à distância, né? Tava por causa do Covid, não podia ir pessoalmente. Então, o que aconteceu? Ela pediu para uma amiga dela, que é professora de inglês, ela escreveu o writing em português, pediu para ela traduzir. Ela memorizou o texto. Memorizou o texto. Imagina você memorizar um texto em árabe. Muito complicado. Uhum. Ela não sabe, ela não tem ideia. Então, para ela é a mesma coisa de você estar memorizando árabe, por exemplo. E ela recitou o texto de cabeça, memorizado. Mas por que ela fez isso? Se ela não tivesse feito isso, ela teria reprovado o mestrado. Então aqui é muito duro, sabe? Por mais que você pense, o programa todo é em francês. Não, eles vão achar alguma maneira de enfiar inglês na sua vida ali, entendeu? É. Nossa, mas é complicado mesmo. Mas assim, isso eu tô vendo pessoas, eu não sei se muita gente faz aí, mas em relação à apresentação, da pessoa preparar a apresentação para ler, é uma coisa que a gente vê muito, assim, que está acontecendo muito por conta dessas aulas à distância que eu vejo, né? Mas eu, particularmente, eu não consigo. Para mim, estruturar algo assim e fica muito automático a fala. Não sei, para mim não funciona, mas eu vejo que para algumas pessoas funciona, as pessoas se sentem mais preparadas. Então é uma vantagem, né? Porque a partir do momento que a gente voltar no presencial, esse tipo de já era facilidade, digamos assim. Mas é porque eu vejo muito mais como dificuldade, né?
que a pessoa até escrever, assim, mas aí depende da habilidade de cada um. Aí a próxima pergunta que eu coloquei aqui foi sobre planejamento financeiro. Como que foi seu planejamento financeiro durante esse tempo? Se você também quiser citar como que foi da outra vez que você foi. Assim, da outra vez que eu fui, hum, eu devo ter gastado uns 10 mil reais, mas 10 mil reais assim em tudo: passagem, comida, viagem, o próprio curso da faculdade, o alojamento, tudo, tudo, tudo. Um curso de verão, 10 mil reais você vai de boa. Quer dizer, você ia em 2018, não sei. Ia. É, 2000, né? quando o euro estava um pouquinho mais baixo. Fui, passei, fui pra Suíça, fiquei passeando, toda parte eu tinha uma viagem com a própria universidade. 10 mil reais foram suficientes para passar esse curso de verão. Mas não, você nunca vai precisar de 10 mil reais para você passar um mês aqui na França, jamais. Sim. Aqui você tem que pagar o aluguel, certo? 200, geralmente você vai pagar uns 250 euros, né? Se você conseguir um alojamento razoável. Só que existem muitos benefícios, né? A França te dá um aparato gigantesco. Existe um benefício social de alojamento para você ter uma noção. Meu aluguel, ele é 275 euros. A França deposita na minha conta todos os meses 90 euros, só para me ajudar a pagar o aluguel. E não é uma coisa seletiva, você se inscreve, você consegue. Todo mundo se inscreveu, conseguiu. Só de mostrar que você tem vínculo com alguma faculdade, você consegue. Então, você tem o gasto do aluguel, né? Vamos falar uns 200 euros. Você tem um gasto com alimentação, só que a faculdade também ajuda, porque aqui eles estão dando refeições a 1 euro. Então, uma refeição completa, completa mesmo. Então, assim, 2 euros por dia, né? Você pode comprar para amanhã e comprar para janta e levar para casa. Você pode levar takeaway. Então, assim, 2 euros por dia, sabe? Quando você quiser comer uma coisa diferente. Então, eu acho extremamente econômico morar na França, né? Eu faço questão de cozinhar, né? Eu cozinho, eu compro minha própria comida, eu prefiro, porque eu sou um pouquinho chata com a minha alimentação. Mas mesmo assim eu gasto Uhum. 40 euros por semana no supermercado. Isso comprando tudo de bom e do melhor. Comprando aveia, enfim, carnes, legumes, tudo que eu quero, 40 euros é o suficiente. Você só vai gastar um pouquinho mais no início, porque você vai ter que comprar uma panela, né, um talher, alguma coisa assim, um lençol de cama, uma fronha, coisas para você se ambientalizar o ambiente mesmo. Mas após isso, com, olha, Ah, 550 euros você fica tranquilo por mês. uhum. Pois é, porque assim, se eu não me engano, você saberia, assim, de cabeça, quanto que tá o salário mínimo aí na França? Só Não, pra gente ter uma. Se eu não me engano, tá mais de 1.000 euros. 1.000 e alguma coisa. Mas assim, é, é um parâmetro, porque justamente quando você foi, assim, então vamos fazer uma conta básica ali. Para ficar um mês, se fosse 500 euros, o euro está a R$ 6, seria ali uns 30 mil reais. Uns 3 mil reais, né? o euro não tá 6 reais. É, o Tá euro? 6,70. Ah, tá quase 7, né? Então ia ficar quase 4 mil reais aí se a gente fosse fazer a conta. Mas acaba que o gasto é muito maior pelo processo seletivo, né? Aí eu gostaria que você só. Porque eu sei que é muita coisa, igual você se candidatou pelos Campus France, pelo Campus France mesmo. Acho que todas as candidaturas são pelo Campus France mesmo, ou quase todas. Mas quanto que foi assim de taxa? O Delphi, vamos fazer uma conta aqui de padeiro mesmo. Tem o Tá, Delphi, que o Delphi é em média o quê? 300 e alguma coisa. 300. 300? Depende. Vamos colocar aí 300, né? Tem a questão dos vistos, burocracia com o passaporte. Tem muita. Então, tá. Um Primeiro, sobre você ter que passar pela Campus France. Você é obrigado a passar pela Campus France. Você pode tentar fazer um contato direto com a faculdade e a faculdade te aceitar. Sim. Mas se você está no Brasil, para você conseguir validar, para você conseguir pedir um visto para a embaixada vai falar: cadê o seu número da Campus France? Então, mesmo que você já. Olha que absurdo. Mesmo que você tenha sido aprovado pela Universidade Sorbonne, por exemplo, você é obrigado a passar pela Campus France, senão você não consegue seu visto. Então, assim, é melhor que você peça para a Campus France trazer, sabe? O processo de candidatura para mestrado é R$ 520. É uma taxa fixa, você não paga mais que isso.
Porém, eu gastei mais de R$ 1.000 com tradução juramentada. Porque para tudo e quanto é tipo de documento que você tem, você vai precisar traduzir juramentadamente. Então, assim, passaporte, a diploma, no DELF não precisa porque já está em francês, né? Mas, assim, qualquer coisa que você Histórico quer escolar. mostrar para a França que você tem. Sim, histórico escolar, menção honrosa em alguma coisa, certificado de monitoria. Eu tive que traduzir tudo isso. E saiu muito caro, sabe? E Entendi. é complicado É, porque então dá para colocar aí, só nesses documentos, uns 2, 3 mil reais. Ou é muito? 2 mil? 1.500. 1.500. Entendi. É só para. Então, assim, hoje, se alguém quiser ir para se bancar no primeiro mês, porque, assim, para quem não sabe também, na França existe a possibilidade de você, como estudante, trabalhar. Só que aí vai depender do curso. Isso aí depende do programa também, né? Do curso, da abertura que eles dão, da Sim, possibilidade de trabalhar. porque alguns mestrados, eles pedem para que você faça um estágio na área deles, entende? Minha amiga, por exemplo, na engenharia, ela teve que fazer um estágio obrigatório no segundo semestre. Então não tinha como ela trabalhar em outro lugar, né? Mas assim, a gente é permitido trabalhar assim, inclusive nossa plataforma da faculdade já nos direciona para os jovens estudantes, tá? Assim, jovem estudante. E, bom, são diversos tipos de empregos. A gente aqui pode trabalhar como babysitter, limpando alguma coisa, né? Ou como no restaurante, alguma coisa assim, é bem tranquilo. E só que só é um pouco difícil conseguir agora. Porque como tá no período de férias, tá todo mundo querendo. Então é uma coisa que ficou, o sistema tá abarrotado, sabe? Mas nós Hum. podemos trabalhar sim. Ah, é só No não. seu caso, você tá só por conta do mestrado mesmo. Sim, por enquanto é só por conta do mestrado, porque eu tenho um trabalho no Brasil, né? E Hum. aí, esse trabalho no Brasil, ele me demanda um pouquinho de tempo. Ah, sim, você está fazendo à distância mesmo. Entendi. Ah, sim. É, essa, essa parte. Ah, eu tinha colocado ainda sobre o planejamento, se existe alguma cobrança, porque a gente sabe que existe bolsa, a Bolsa Eiffel, enfim, várias bolsas, né, de pós-graduação para a França. E se, por exemplo, existe a possibilidade de um bolsista, por exemplo, ele perder a bolsa porque ele não estava conseguindo manter uma nota boa, por exemplo, porque a gente vê que essa é uma realidade, por exemplo, no Brasil, né? A CNPq, mesmo a bolsa sendo bem baixa, a bolsa no mestrado aqui no Brasil está R$ 1.500, mas se você não conseguir manter o nível de nota mínimo, você perde a bolsa de pesquisador. Então, como que é isso aí na França? Então, cada bolsa é uma bolsa, cada bolsa tem um processo diferente, né? Eu vou falar sobre a que eu sei, que talvez vocês conheçam também, é o programa Erasmus. O Erasmus, ele é um programa de bolsas estudantis, né, para universitários, doutorandos, da União Europeia. A princípio, era uma bolsa que era só para membros de países da União Europeia, só que eles expandiram para o Erasmus Mundus e agora eles aceitam qualquer tipo de estudante, né? Inclusive, estou aqui com dois bolsistas do Erasmus Mundus, perguntei várias coisas para eles, e eles me informaram que não há esse controle. Ah, depois de aceitos, ninguém os guia, sabe? Tem um acompanhamento de integração estudantil, mas você não tem que manter nota nenhuma. Eles até estranharam. Como assim? Como assim? Perder? Pois é. Eu acho isso um absurdo que realmente. Porque, por exemplo, no Brasil, a bolsa ainda é bem baixa. Opa, acho que teve um problema aqui na conexão. Tá me escutando bem? Não, tá me escutando? Aí. Acho que agora. Então é porque deu uma travada na imagem, aí por isso que eu tô. Mas assim, aqui eu acho um absurdo isso acontecer, porque a única carreira. Opa, peraí, travou um pouco aqui a imagem também. Deixa só eu esperar. Eu não sei se é a internet aqui. Só um minutinho que eu não sei se você está conseguindo me escutar bem, mas é porque para mim você está travando. Deixa, deixa eu ver aqui se. Não, a internet aqui parece que tá normal. Vamos aguardar um pouquinho. Para mim aqui, por alguma razão, tá. Gente, eu já tô indo na pergunta de vocês.
só perguntar, colocar na caixinha de perguntas aqui, tá? Só tenho mais uma pergunta para fazer para ela, já vou na pergunta de vocês e a gente encerra, tá bom? Travou mesmo. Pois é, acho que foi na Thalita. Ah, a Thalita saiu. Capaz que a internet dela aqui deu um problema. Eu vou chamar. Aí, apareceu aqui de novo. Esperar. Oi, gente, Aí. tá me ouvindo? Agora sim. Desculpa. Deu uma travadinha aqui. Não, tudo bem. A gente estava falando da relação dos bolsistas, né? Que eu acho um absurdo isso acontecer no Brasil, mas eu já ouvi relatos que acontece, assim. Mas enfim, isso seria uma coisa positiva, né? Então não tem alguém que te guia. Porque aí eu só um adendo aqui, que eu fico indignado justamente por é a única carreira possível de um pesquisador é fazer mestrado, depois fazer um doutorado, e ainda tem esse detalhe, né? Que assim, não é diretamente, por exemplo, o aluno pode ser que ele não consiga sair bem em uma disciplina ou outra, mas por conta disso a bolsa pode ser comprometida também. Mas você ia falar alguma coisa nesse momento ou não? Não, eu só ia falar que eles até estranharam quando eu falei, eles não entenderam a pergunta, né? Tipo, porque, Ah, imagina, né? Uma pessoa do Uzbequistão, da Ásia, uhum. saiu de lá, veio até a França, Não, tá estudando, tá por conta deles. não faz De sentido. repente, o Né? que que ele ia fazer? Não, Não dá pra... não faz sentido mesmo. É como, assim, esse meu amigo que eu contei antes, o Denner, né, que ele foi e aconteceu, o início da pandemia, ele já estava aí na França, e aí deram a escolha para ele, se ele queria voltar para o Brasil ou se ele queria permanecer para terminar, né, o programa dele. Aí ele decidiu continuar, terminou e aí foi. Aí ele até pegou o deconfinement um pouquinho dele, né, para aproveitar e aí já voltou já. Sobre o processo do Campus França a gente já discutiu um pouco, mas você achou o processo fácil, difícil? Você sabe se assim, eles reprovam muito, por exemplo, no Campus França alunos ou não? O processo da Campus França, ele não é difícil, ele é complexo. Existem muitas etapas para se fazer, né? Você tem que fazer a tradução dos documentos, você tem que fazer uma carta de motivação individual para cada faculdade. Então, é uma coisa que depende muito de você. O Campus France, ele não tem esse poder de reprovar alguém, porque ele é só uma plataforma de intermediação. Então, quem te Hum, reprova é a faculdade para quem você está postulando. Como eu falei, você hum, paga R$ 520 de taxa de candidatura, né? Para um mestrado. E com esses R$ 520, você pode escolher 5 universidades para postular. Se elas te reprovam, bem, o que acontece é que a Campus France, ela faz uma entrevista com você mas assim, é uma entrevista super básica. Com a líder da Campus France no Brasil, ela é de Brasília, não lembro o nome dela, mas é uma asiática super gente boa. Ela começou a entrevista em francês. E logo depois que ela viu que eu realmente falava francês, ela já mudou a língua da entrevista para o português e só fez algumas perguntas pessoais. As pessoas têm medo dessa entrevista, mas é só para entender um pouquinho melhor algumas lacunas que talvez ficaram, ou no seu currículo, ou na sua carta de motivação, porque eles vão pegar o seu dossiê e vão literalmente mandar para as faculdades. Então, hum, não precisa ter medo, a Campus France não reprova ninguém. Ela ajuda muito. Mandava e-mail para hum, eles todos os dias, eles me respondiam na mesma hora. uhum. Nossa, muito bom. Assim, o pessoal da Campus França, inclusive, quem tiver alguma dúvida, eu acompanho muito o Instagram deles, é bem movimentado, eles sempre têm live tirando dúvida, eles deixam salvo na própria plataforma. Ela mesmo, você está falando, já fez sobre várias áreas, inclusive eu já até entrei em um grupo específico para engenharia, estudar engenharia na França, para saber como que é o trâmite. Aí o pessoal compartilha, e aí, gente, já apareceu tal universidade. É bem interessante mesmo. Então, assim, para quem, inclusive, tiver algum interesse, eu posso pedir da área de engenharia de forma geral. Mas eles divulgaram lá uma época que estava fazendo mais candidatura, né? Que é mais ali do início do ano, que eles movimentam mais, Sim. para isso. Então, é bem legal mesmo. E é importante E eu acho que. o mestrado, o ano Pode letivo falar.
aqui começa em setembro, ele não começa em janeiro. Então, acho que algumas Uhum. pessoas talvez tenham dificuldade de entender. Ele começa em setembro e ele acaba agora, em junho, geralmente, né? Então, assim, para você candidatar, já fechou. Já fechou pro ano que vem inteiro. Fechou no finalzinho de maio. O último dia para postular a candidatura era dia 31 de maio. Por quê? Eles precisam de um largo tempo para começar setembro. Então, assim, Thalita, poxa, mas eu queria pro ano que vem. Não tem como mais ano que vem. Não tem como. Tem como agora você querer para 2022, 2023. Você tem que fazer com um planejamento com muita antecedência. Uhum. E essa questão da prova, da preparação, então assim, aí tem que ser mais antecedência ainda, né? E ainda burocracia, como você estava falando, tradução, que a gente sabe como que funciona, né? Para você mexer com cartório. Então, para quem já teve alguma experiência assim, já O eu que imagino mesmo que. não é cartório. Ele é um profissional individual. Por exemplo, eu, se sou professora de francês, tenho um diploma, sou licenciada pela França, e você procura a mim para eu fazer para você, entendeu? Eu, inclusive, conheço uma senhora que ela tem um preço muito justo, entrega muito rápido. Não tenho nenhum vínculo com ela, só admiro o trabalho que ela fez por mim. Então, caso vocês queiram alguma indicação, podem me pedir na direct message, que eu envio o número dela para vocês. Uhum. Muito legal. Não, assim, essas coisas, o pulo do gato que a gente fala, né, para facilitar a nossa vida mesmo. Eu acho que, assim, a última pergunta que eu tenho é se você tem interesse em retornar ao Brasil e seguir uma carreira ou permanecer na França, assim, a longo prazo, né? Eu vou te confessar que eu fico tentada por muitas vezes a ficar aqui, né? Fico muito tentada. Olho para Portugal e penso, caramba, esse escritório ali, acho que eu caberia ali, hein? Acho que eu poderia fazer aquele processo seletivo. Mas eu não posso fazer isso. Porque o meu objetivo ele é muito claro, e como eu falei, ele é claro para mim desde o meu segundo período de faculdade, que é fazer a prova para diplomacia. Então não existe caminho para mim em que eu continue aqui na França por agora. O meu plano é retornar ao Brasil, me preparar para o exame, fazê-lo, né? Passar umas 2, 3 anos aí nesse processo de preparação. Ah, e após passar, o problema é, não problema, o interessante é isso. Dentro do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, existem diversos departamentos. E como eu já vou ter um mestrado em direito europeu, ou seja, relativo à União Europeia, e vou ter uma vivência muito grande, depois que eu passar nessa prova, eu vou postular para trabalhar no Departamento Europeu, não especificamente em uma embaixada, realmente no Uhum, Departamento Europeu do Ministério de Relações Exteriores. Então está muito uhum, definido para mim há muito tempo. Eu pretendo voltar para a Europa, mas somente depois que eu tiver passado por esse processo. Eu não pretendo iniciar uma vida privada aqui, não é do meu interesse. Meu interesse é continuar na minha carreira e crescer dentro disso que eu planejo para mim há quase 5 anos. uhum. Entendi. Não, muito interessante mesmo, assim. Já vou passar, porque assim, já tem 47 minutos que a gente está falando, para as perguntas do pessoal, ver aqui se tiveram muitas ou poucas, mas eu acho que não, de maneira geral não tiveram muitas, assim, não. Eu vi só, o pessoal tá falando aqui, Are You the Best, Thalita, ali no início, quando começou, quer ver? Eu vi alguém falando que quando a gente estava falando do salário mínimo, que o salário mínimo tá 1.500 euros na França hoje, de forma geral, né? Porque a gente fala por mês, né? Da maneira brasileirada de falar. Por mês daria isso, por volta de 1.500, deixa eu ver. Ai, é difícil aqui, mas eu acho que o pessoal falou mais é quando tava travando. Deixa eu ver na caixinha de perguntas aqui. É, são perguntas mais genéricas, como conseguir uma bolsa para estudar fora. Tudo é preparação, né? Assim, depende de qual bolsa, depende de que área você está se submetendo. Mas o que eu vejo, assim, o que eu vi nos últimos anos de relatos de pessoas que tiveram a possibilidade de ir e voltarem, falando que, assim, parece, para quem nunca foi, às vezes, por exemplo, igual, é mais fácil, eu, como nunca fui, pensar pelos comentários de outras pessoas que é alguma coisa impossível, que só alguém muito inteligente, alguém assim, estrondoso conseguiria, como se fosse quase uma coisa de outro mundo, né? E que não é bem assim. Lógico que você precisa de uma dedicação, sim, para o processo e tudo, mas
é aquilo, é você realmente querer e se planejar. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Lembrando que os processos são apartados, né? Você se candidata para o mestrado e em outro processo você se candidata à bolsa. Uhum. Ah, sim, isso é um ponto importante, assim, porque, por exemplo, a Eiffel, né, que é uma das bolsas mais conhecidas da França, é, são dois processos diferentes, que no Campus França você tem que fazer também, acho que é tudo pelo Campus França mesmo, se eu não me engano, mas é porque tem alguns, principalmente de bolsa, que eu já vi, eu não tenho certeza, mas assim, eu já vi que não precisa estar necessariamente vinculado ao Campus França. Mas as estudantis, sim, é de mestrado, doutorado, né? Aí, deixa eu ver. Ah, aqui, ó, a Francisca perguntou como conseguir o visto do segundo ano. É renovação do visto para o segundo ano. O visto do segundo ano, ele é diretamente na prefeitura da sua cidade. Você, como você já está na França, né, e não está mais no Brasil, é, basta isso, é muito simples. Você vai, você mostra que você foi aceito no segundo ano de mestrado e eles te dão uma renovação na própria prefeitura da sua cidade, não a embaixada. Porque a gente tá É, não existe embaixada da França na França. sim. Ah, e aqui, enfim, acho que a gente já respondeu, né? Quando você voltar, Thalita, você quer trabalhar em que área? Ela já falou nesse sentido das perspectivas, né, de voltar, de fazer o CACD e tudo. Talvez não tenha. É, As pessoas talvez não saibam o que é CACD. CACD ah, é o concurso de admissão à carreira diplomática, né? Então é isso que eu quero fazer. Eu quero ser diplomata. Para você ser diplomata no Brasil, você somente precisa ter passado no exame e ter alguma graduação. Não importa qual. Você pode ser graduado em matemática. O que importa é o seu resultado da prova, né? Mas claro que na prova cai muito direito, cai muitas relações internacionais no geral, né? Geografia, história, línguas estrangeiras. Então, a maior taxa de aprovação é o pessoal do direito e das relações internacionais. É isso que eu quero fazer. E dentro disso, eu quero ser designada para trabalhar dentro do Departamento Europeu, que é um departamento do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. uhum. Não, acho que agora ficou bem claro mesmo. Não, mas eu acho que no geral era isso. Muito obrigado, Thalita, de maneira geral. Eu gostaria de agradecer por você ter aceitado, né, o convite e que eu estou disponível aí para qualquer coisa. Se você quiser conversar comigo no privado, ou a gente simplesmente trocar mais ideias sobre como fazer o processo, enfim. Sobre como que funciona, às vezes, o mestrado, eu não sei se você vai voltar e falar, às vezes quero fazer um doutorado, de saber alguma curiosidade. Enfim, a gente tá aqui para tudo que precisar. E é isso, então. Muito obrigado a todo mundo que participou até aqui. E muito obrigado, pessoal. Obrigada Então, eu. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.